Olá para você que inscrito, não inscrito, que curtiu, que não curtiu esse canal. Seja muito bem-vindo a mais uma palestra que vai encerrar hoje, né? Vai terminar hoje o ciclo. Vamos retornar aos estudos na página 21, quer dizer, agora na página 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a nossa palestra é a palestra que sempre aqui nós buscamos informar as pessoas que procuram mais entender sobre o Espiritismo, porque a reencarnação, que é o ponto-chave, né, para a doutrina espírita e para o nosso entendimento geral, né, é o nosso ponto-chave para saber mais, ou melhor, aceitar mais as nossas diferenças, as nossas vicissitudes, os nossos erros e transformá-los em acertos no futuro e no presente, né? E para começar a aula de hoje, a palestra de hoje, vamos iniciar com o Pai Nosso, muito merecido e lembrado, a nossa companheira Edna, que já fez essa passagem. Hoje é o 9º dia, a esposa do companheiro Luiz Menezes. A gente chama companheiro que são companheiros de Lions, meus amigos desde criança, meus irmãos e também a minha família. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Essa parada que a gente dá é para nos lembrarmos que a gente só vai ser perdoado do jeito que a gente pede para ser perdoado, que é da mesma forma que nós perdoamos. Então é importantíssima essa pausa para a gente raciocinar se vai continuar falando depois dela. E para continuarmos o nosso assunto, também em honra e homenagem à companheira Edna, eu vou começar explicando a parte essencial que trata da reencarnação. A reencarnação está consolidada, está materializada se e somente se você acredita na reencarnação. Se e somente se é um forte abraço ao meu professor de matemática, né? Eu só acredito que exista essa meu professor, perdão, especificando melhor, porque ele foi meu professor quando eu fiz o ensino médio, assim que eu entrei para o ensino médio no Diocesano, no Colégio de Padres. A gente estudou, ele era mestre em matemática e ele sempre escrevia a expressão se, somente se, porque não existia naquele caso nenhuma única exceção. Mas é isso, se e somente se você acreditar nas palavras de Jesus. Jesus é que trata disso. Jesus é que fala diretamente quem encarnou e em quem encarnou. A própria pessoa que encarnou, que é João, seu primo, João Batista. Todos nós somos encarnados, mas a própria pessoa do Evangelho que Jesus fala é seu primo João Batista, que ele disse que é um profeta lá do Antigo Testamento, chamado Elias. São duas as partes que falam disso, então ele foi realmente profundo. Vou tomar uma dosezinha de Coca Zero, me perdoem. Antigamente eu conseguia falar direto, mas hoje
tá tendo uma virose na nossa terra que pegou todo mundo de uma vez só. Minha garganta tá até um pouco ruim, mas eu não posso falhar com esta aula. E hoje com essa palestra. Que, em honra e homenagem à companheira Edna, que Deus vai colocar a mão sobre ela e iluminar os seus caminhos. Um forte abraço, companheira. Também em homenagem ao tenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Marlon Osório. Ele me deu a dica, ele me pediu para fazer mais palestras. Eu fiz e ainda vou conseguir os 50 inscritos, viu? Fica o puxão de orelha aí para você que está assistindo também se inscrever, se já não é inscrito. Se for, confere aí e manda para os seus amigos mais íntimos, manda para a sua família, para se inscreverem também. Com 50 inscritos eu preciso deles para fazer live. Eu preciso muito responder vocês aqui ao vivo. E agora só estou gravando, né? Então vamos lá, continuando. Jesus coloca a reencarnação e você diz: mas essa é a prova material para todo mundo, Lucas, então que está nessa terra, porque esse Jesus falou, né? Mas tem gente que me chama de vários nomes, mas eu sempre gosto de explicar, para quem me ouve, claro, que o que está escrito, não adianta a gente burlar ou tentar entender de outra forma. É aquilo que é, já passaram por diversos concílios, já tentaram tirar isso, já tentaram acabar com isso, mas não tem como, porque senão perde o sentido. Você lê o Evangelho, se você retirar essas partes, não tem como entender o Evangelho. E é um dos evangelhos mais completos, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento, é o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, perdão. Eu chamo de São também porque tive a criação dentro da Igreja Católica. Para nós chamamos de santos. E se é que alguém pode me considerar católico, mas eu sempre admirei bastante e gostei da ordem inaciana, da onde eu estudei, do colégio em que eu fui formado. O ensino fundamental. O ensino médio eu já fui para outro, né? Mas já focado mais no ensino superior, de uma forma mais direta. Eu estava precisando avançar. E no passado, inclusive, quando me foi oferecido por essa mesma escola avançar, eu era muito pequeno, não queria perder a oportunidade de crescer com meus coleguinhas e ter uma infância melhor. Eu preferi ficar. Mas, meu Deus, voltando a falar de mim. Então, continuando. Os nomes que eu peguei foram porque as pessoas realmente não leem o Evangelho. E as palavras que eu vou dizer aqui, elas são as palavras que eu encontrei nas versões que eu li, das Bíblias que eu li. Mas existem diversas versões e diversas traduções. Então, se você está com sua Bíblia na mão, está lendo, está encontrando outras palavras, coloca nos comentários o texto que você encontrou e o que difere do que eu vou apresentar aqui. Mas no capítulo 10, e aí vai alterar também um versículo. Pode ser versículo 9, versículo 8, algumas Bíblias 7. Eu já encontrei algumas até versículo 6. Finalzinho do 6 já começa falando assim. Jesus estava pregando, não começa falando assim, eu estou explicando para vocês a situação. Jesus estava pregando às multidões. Começa assim: Jesus estava pregando às turbas. Mas então, Jesus estava pregando nas cidades dos discípulos, aonde os discípulos moravam. Por que isso? Porque no capítulo anterior, no capítulo 10, Jesus manda seus discípulos de 2 em 2, capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Jesus manda seus discípulos de 2 em 2 pelas cidades de Israel para apresentar-lhes as boas novas, o Evangelho, curar os doentes, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e pregar o Evangelho aos pobres. E explica como é que eles têm que fazer quando chegar nas cidades e quando ninguém ouvir eles, como é que eles têm que fazer também. Quando Jesus está nas cidades dos seus discípulos, né, que esse momento, que é depois, que já que os discípulos vão, ele vai, que diz lá que ele vai
às cidades dos discípulos. Eu vou às cidades de vocês. E aí ele foi lá. E chegando lá, sem os seus discípulos, chegaram para ele 2 homens e viram ele fazendo os milagres. E no final eles perguntaram, eles eram homens de João Batista, quer dizer, eram discípulos de João Batista, porque João, como está escrito, se vestia de pele de animais e o seu cinto era de couro de animais. Então todo mundo via como é que eram os discípulos de João, eram realmente bem diferentes. Eles se aproximaram de Jesus, os 2, e João estava preso já, ainda não tinha sido decapitado, ele nesse momento só estava preso. Ele encosta, eles encostam, perdão, eles chegam até Jesus e dizem assim, Jesus disse, diga o que vocês querem. Eles disseram, és tu que havia de vir ou deveríamos esperar o próximo? Algumas Bíblias colocam por outro, ou já vi por mais alguém. E Jesus responde, vão e digam a João o que vedes e ouves. Algumas dizem, vá e diga a João o que viram e ouviram, né? Mas é a mesma coisa. Continuando, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é pregado o evangelho. E saindo eles, Jesus vira as turbas e disse, o que foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem de grandes vestes? Ora, pois, os homens que se vestem bem estão nos palácios. O que fostes ver no deserto? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que isso. Se quereis, dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Pronto. Continua. E Jesus fala às multidões nas cidades dos discípulos quem é João Batista. Ele diz, se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Não existe outra tradução, não existe outra interpretação. Como um homem pode nascer de um outro ventre, de uma outra mãe, de um outro pai, em uma outra época, 2000 anos depois, porque Elias é de 2000 anos antes de Jesus. Como ele, Elias, nasceu de novo, como João Batista, senão pela reencarnação, né? Esse é o ponto. É daí que você coloca a sua dúvida, que você coloca o seu ponto de vista por água abaixo, porque seu ponto de dúvida, né? Porque se você aceita que Jesus é o Messias, ele está dizendo claramente que Elias é João, seu primo. E realmente, como estava escrito, ele preparou os caminhos, porque ele pegou a população judaica e ensinou que depois dele viria aquele que batiza com fogo. Ele ensinou. E ele ensinou incansavelmente. E viveu para dar o exemplo. E morreu por capricho de uma mulher que dançava e preferiu ouvir a mãe do que a sua própria consciência. Temos várias lições na história da decapitação de João Batista, que eu gostaria de citar somente essa no momento.
já que a reflexão é outra. João foi decapitado porque o rei ofereceu a filha da mulher amada, que você entende por lógica ser sua filha, mas estudiosos disseram que pode não ser, mas enfim, ou não é para ser, ou enfim. Ele concedeu a ela qualquer desejo que ela quisesse, ou seja, até o império ela podia pedir. E ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E o rei só tinha preso João só para parar um motim que tinha começado, que João mesmo tentou pará-lo. Lógico. E antes disso acontecer, voltando à parte do evangelho que diz, ele ainda estava preso, Jesus disse, sim, vocês entenderam, perdão, cortando aqui a mensagem, vocês entenderam que quando essa mulher pede a cabeça de João, ela não tem intenção nenhuma de ganhar. Ela é uma dançarina, ela vai fazer o quê com a cabeça de um dos homens mais religiosos de todos os tempos daquela época? João Batista, ele era como um popstar, onde ele entrava, o pessoal tremia, tinha medo de falar com ele. Então, quem fez esse pedido, adivinha quem foi? Foram os sacerdotes da época, que foram até a mesa, foram ter com a mãe dessa moça e às vezes por 30 moedas de prata, mas não é o valor, porque a mãe da moça já se incomodava com João. A verdade é essa, quem fez o estudo sabe. A mãe da moça já não gostava dele. Ele falava coisas que ela não tolerava, porque afetava diretamente a ela e ao ego dela, as vaidades. E aí ela treinou muito bem a filha, sabendo que o rei pudesse fazer isso, porque o rei sempre fazia, ou melhor, sempre quis fazer, mas a filha ainda não tinha idade, a criança ainda não tinha idade. Quando a criança conseguiu ter a idade, como a gente faz aqui no nosso costume, a festa de debutante, lá realizou-se, não foi aos 15, lá não era, principalmente naquela época, aos 15 a mulher já estava dentro de outra casa com o marido, mas era outra realidade. Mas agora, precisar a idade também, ninguém sabe precisar. Sabe-se que era uma moça jovem, calcula-se que seja por aí 13, 14 anos, 12, a gente tem pessoas que falam até em 8, mas é impossível, porque eles não faziam casamento com mulheres que não conseguiam, ainda não tinham o preparo para procriação, por mais que fizessem, meu Deus, tem exceções, eu estudei exceções disso, perdão, olha como a gente começa a estudar sobre o assunto e divaga bastante. Então, cada aula é sua importância, e o mais importante agora é dizer que ela, a moça, não tinha nenhuma intenção de ter a cabeça dele, foi a mãe dela que colocou essa ideia e fixou isso na mente dela, e foi isso que ela pediu pro rei, porque ela podia. Gente, você diz assim, mas ela é filha, ela não tinha como sair, ela tinha que aprender, a mãe que ensinava. Tá, aprende, chega na hora e fala o que tu quer. Não faz isso que ela fez não, né? Você foi preparado, você foi calculado, você sabe que é errado, não faz não. Se um dia te perguntarem, você vai poder dizer, não fiz porque eu achei que era errado. Você me ensinou, mas eu não acho correto. Acabou. É isso, não tem o que fazer. Ponto. É só isso e é tudo isso. Ela não, ela pediu a cabeça de João. Mas enfim, isso é a segunda parte, que é depois que João foi decapitado. Antes de João ser decapitado, capítulo 11, como eu disse, às vezes versículo 6, às vezes no final do 6, né? Eu ouvi falar que a partir do 3, mas eu nunca vi um exemplar que houvesse a partir do 3, essa história que eu contei. Geralmente a partir do 6º, 7º versículo do capítulo 11. Já vi bíblias até no capítulo 11, versículo 11. Foi até o 11 o versículo. Pulou do 6, quase dobrou, né? Então, essa história que eu acabei de contar diz isso. O que é que isso significa?
Vamos entender agora a passagem bíblica que eu acabei de citar. Quando Jesus diz, dentre os nascidos de mulher, ou seja, as pessoas que nasceram aqui nesta terra, né? Dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João, o Batista. Então ele jogou logo lá em cima, colocou ele para o melhor homem que já existiu na face da terra. Ele falou só tudo dele, ele disse, e acabou, e é isso. Ele disse, então, dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João, o Batista. Aí ele diz que, mas, no reino de Deus, o menor é maior do que João. Vamos entender essa parte. O menor que entrar no reino de Deus, ele vai ser servido por quem? Não é pelos servos. E o maior servo não é exatamente aquele que tem mais fé, é aquele que mais engrandece e enaltece o Senhor. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que João, porque João vai servi-lo. É isso que os servos fazem. A gente serve. Gripado, Deus coloca uma melhora. Desculpa, minha garganta saiu do tom algumas vezes, eu tenho certeza. Mas eu estou tomando aqui minha parceirinha. Ainda não sei se pode nem colocar o rótulo, mas eu não vou parar para arrancar o rótulo. Vocês já viram mesmo, não tem mais o que fazer. Depois cobre, eita, nem sei. Bom, enfim, não sou patrocinado em nenhuma coisa, eu é que tomo muito. Eu é que tomo muito. É isso. Então, quando Jesus diz, dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João o Batista, ele afere a autoridade de João. E logo depois ele diz, mas no reino dos céus, o menor ainda é maior do que João. Algumas Bíblias têm escrito assim, viu gente? Ainda é maior do que João. O que é que isso nos mostra? Que quer dizer que o menor vai chegar lá cheio de moral? Não é bem assim. É que o menor vai ser servido por João. Entenderam? E o servo não é sempre o menor? Essa é a questão. Por isso. Ele é tão bom, ele é tão bacana, que ele não para de servir. Nunca. Rezem para que vocês também sejam assim. Continuando. No mesmo evangelho. Perdão. A parte do capítulo 11. Quando ele diz, e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Essa também não precisa de nenhum tipo de explicação. Os nomes que eu peguei foi por causa dessa parte. As pessoas simplesmente não conseguem mais discutir depois disso. Elas evoluem ou elas se trancam em um mundo que só delas, em que elas vivem bem lá. Então, quem sou eu para criticar? Mas eu digo e mantenho dizendo que eu acredito é nas palavras de Jesus. Jesus disse que João Batista é Elias. Se quiser acreditar, se quereis dar crédito, João é Elias. Né? Porque tem muitas, inclusive dentro dessa discussão surge uma parte muito interessante, muita gente usa isso, que é João respondendo a os senhores da lei, os mestres da lei de Israel, que eram também os... Meu Deus, eu esqueci o nome
Olha, por isso que a gente tem que fazer logo a primeira aula, viu? Não pode esquecer a nomenclatura. A primeira aula explica muito bem, é basicamente científica e histórica. Então é muito interessante que todos assistam. Na próxima aula, no próximo domingo, será apresentada. Mas, fariseus, me lembrei, perdão. Os fariseus, perguntando a João o Batista, amando do mestre da lei, disseram: quem és tu? Tu és um profeta? E João respondeu: não. Eles perguntaram: tu és o Messias? E ele disse: tampouco. Aí, depois disso, ele expulsa eles e diz: raça de víboras, né? Hipócritas. É muito complicado tudo isso. É muito bom saber que João veio e nos ajudou como nos ajudou. Então só tenho graças e glórias a levantar a Deus por ter enviado esse grande servo, que eu tenho certeza que não precisava reencarnar, mas veio, porque ele, no reino de Deus, é o menor. Eu espero um dia ser tão pequeno que eu possa chegar nas proximidades dele, no reino de Deus. E continuando no mesmo evangelho, capítulo 17. Agora, nessa parte, muita gente coloca versículo 13, tem gente que coloca versículo... É o capítulo 17, é o da transfiguração. A gente coloca versículo 13, versículo 12. Eu já vi Bíblias até no 16. Tá? Então depende muito da marcação. Quando ele disse: e foi então que seus discípulos entenderam que era de João o Batista que ele falava. Agora vamos saber do que é que ele falava. No capítulo 17, me perdoem, gente, é o efeito da Coca-Cola. Ainda bem que vocês não estão aqui para me acompanhar na respiração. No capítulo 17, aqui é sem pausa, queria fazer ao vivo por causa disso, aqui não tem problema. No capítulo 17, Jesus leva 3 dos seus discípulos. Lá não especifica, mas os estudiosos acreditam que foi Pedro, Tiago e João. João não Batista. Nesse momento, João Batista já estava decapitado. Jesus estava muito triste. Ele pegou uma barca, atravessou o mar, o Jordão, que é como se fosse o mar... Perdão, foi o Jordão não. Foi o mar mesmo, acho que foi o Mar Vermelho. Atravessou, chegou na outra margem. E quando chegou lá, tinha aquele rapaz dominado pelos espíritos maus. E ele o expulsou na vara de porcos. Eles se jogaram do penhasco. E o povo perseguiu ele. Depois disso, foi quando ele disse: não vale mais a alma de um homem do que uma vara de porcos. O coletivo, né? Muitos porcos. Será que não vale? Desculpa, acabei botando aqui a mão na frente da câmera. Eu vou jogar o papelzinho. Joguei na frente da câmera. Bom, truques que a gente tem que aprender. Ainda sou amador. Vamos lá, vamos continuar. Que o que importa é a palavra. Eu só sou mensageiro. A mensagem é que é importante. Então, Jesus leva 3 de seus discípulos para um dos montes mais altos, para um alto monte. É assim que diz a maioria das expressões. Para um alto monte. E lá chegando, eles se assentam. E transfigurando-se, Jesus aparece diante deles, com roupas brancas, com vestes brancas, como a luz do sol. E do seu rosto sai uma luz tão branca que incendeia e cega quando olha diretamente para ela. Cega não, perdão. Incendeia e reluz. Meu Deus, eu
Preciso que vocês leiam aí, viu? Me acompanhem e digam para mim a palavra. Se estivesse ao vivo já tinham colocado. E por isso os discípulos ficaram extasiados, né? Eles ficaram maravilhados. Porque a roupa que você anda no deserto, ela fica amarela, ela fica cheia de areia. E a roupa mudou-se completamente. Muito sol, muita energia, muita luz saindo dele, de Jesus. E ao lado dele, está escrito assim, apareceram Moisés e Elias. Vamos entender quem é Moisés. Moisés, um filho hebreu, que por causa da profecia do nascimento dele, teve todos os filhos mortos na época, assim como Jesus. E sua mãe, tendo a vida ceifada por soldados, o protegeu colocando em um cesto e jogando em um rio. Ora, como é que uma mãe protege um filho assim? Foi achado pela mulher do faraó, pela rainha, foi criado como filho dela. O filho mais velho deveria ser o faraó. Ele deveria ser o faraó do Egito. Dispensou a cadeira, deu para seu irmão, nem sabia da história, e foi embora viver tranquilo e calmo nas suas terrinhas. Quando Deus manda ele voltar para o Egito e libertar o povo, aí começa o êxodo do Egito. A abertura do Mar Morto, os 10 mandamentos, todas essas passagens. Esse é Moisés. Então, apareceram ao lado de Jesus Moisés e Elias. E aí vem uma grande dúvida, como é que eles sabiam? Por isso que tem tanta imagem desse momento de Jesus no meio, do lado um homem segurando uma tábua, que são logicamente os 10 mandamentos. Às vezes é pequenininho, mas dá para escrever o número 5, 6. A maioria das pessoas escrevem números algarismos romanos 6, 7, né? Não sei porquê, mas enfim. E não quer dizer, eu sei, lógico, é latim, né? Seria falado numa linguagem mais culta escrita, mas eles falavam hebraico e aramaico, então não sei, enfim. Voltando ao assunto. Ao lado Elias. Então, o que é que representa Elias? Olha como a gente ficou tão distante do Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento existe para dar testemunho que Jesus, o Messias, viria. Mas como é que a gente vai saber se esse testemunho é verdade se a gente nem o conhece? Então, existe a importância de ler toda a Bíblia, toda. Mas, para você que está chegando agora, pegando a aula de agora, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Lá no capítulo 17, quando tem a transfiguração, e Jesus aparece ao lado dos 2 grandes espíritos, né? Um de seus discípulos diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tabernáculos, um para tu, um para Moisés e outro para Elias. Mas antes de Jesus responder, uma voz saiu das nuvens, uma voz forte, como um trovão, que disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo, ouçam-no. Nessa hora os discípulos ficaram com medo, botaram a cara no chão. E Jesus foi lá resgatá-los e disse: levantem, não tenham medo. E eles, levantando, viram que não estava mais ninguém ali, além deles.
e as vestes de Jesus haviam voltado, né? Agora, uma palavra minha, a Bíblia não coloca isso. Eles mais calmos, né? Estavam se tremendo pior que vara verde. Pior do que essas varinhas que tem em cima do vídeo. Eles foram resgatados, assim dizer, por Jesus, porque mal nenhum ia acontecer a eles se eles tivessem abraçado o momento e teriam conhecido Moisés, teriam conhecido Elias, ainda teriam conversado com Deus. Mas cada um já perdeu o seu momento uma vez na vida. Às vezes acontece com pessoas, às vezes acontece de uma forma como essa. Mas eu tenho certeza que todos eles tiveram a oportunidade de conversar depois. Mas olha que oportunidade maravilhosa que eles perderam de poder conversar ainda encarnados. Eles podiam ter conversado com espíritos e com Deus. É forte, é muito forte as nossas decisões. Então você que tem medo, cuidado, desenvolva isso, trabalhe isso. Mas então, voltando. Quando eles vêm descendo do monte, os três, olha a pergunta que um deles faz. Senhor, é certo que tu és o Filho de Deus. Algumas Bíblias dizem assim, é chegado a hora que tu chegou. Tem umas que dizem assim, acredito. Tem outras que dizem, é mister, quer dizer, obrigatório, que antes de ti, Elias teria que vir de novo. Alguns dizem assim, mas então me explique, Senhor, por que está escrito que Elias tinha que vir de novo? E Jesus responde, sim, está escrito, e ele veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E foi então que os discípulos entenderam, aí o versículo que eu disse, que era de João Batista que eles lhes falaram. O versículo, algumas 16, já li até versículo 23. Já li algumas, versículo 23, 22, mas a maioria fica ali entre o 18 e o 21. Impressionante, né? Pois é. Mas lá no capítulo 3, que a maioria das igrejas só leem de João, que é as bodas de Canaã, logo depois, no Evangelho também de São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, perdão, escrito por São Mateus, no capítulo 4, vai ter com ele à noite um dos mestres da lei de Israel, que algumas escrituras escreveram príncipe e aí todo mundo copiou. Mas ele nunca foi príncipe de Israel, tá? Ele nunca foi rei de Israel, Nicodemos. Então, de noite foi ter com ele um dos mestres da lei, eu vou chamar de mestre das leis, me perdoem a palavra, porque príncipe é para quem é filho de um rei, e não era o caso. Então, de noite foi ter com ele um dos mestres da lei de Israel, Nicodemos. Foi ter privativamente, foi ter em um local fechado, em um local reservado, no alto de um prédio. E Jesus, falando com ele, ele perguntou, Rabi, tu estás com Deus, porque em caso diferente tu não apresentaria os sinais que apresenta. Vamos entender isso. Rabi significa mestre para o antigo judaísmo. Ainda hoje, Rabi é a palavra de consagração
aos professores, né? Aos instrutores das sinagogas, que são os rabinos, né? Aí ele diz: Rabi, tu estás com Deus. Olha só o que ele diz. Porque se não estivesses, não apresentaria os sinais que apresenta, que foram os milagres realizados dentro do casamento em Canaã. Quando acabou o vinho, Jesus transformou a água em vinho e nenhuma gota foi desperdiçada. Significa o quê? Que só virava vinho quando as pessoas iam beber. Não é quando botava no copo. Quantas e quantas vezes a gente coloca a bebida no copo e nem mexe no copo. Olha que coisa, é só quando a pessoa ia beber. Entenderam? É bem diferente. Mas, continuando, Nicodemos, em sua grande sabedoria, perguntou para ele. Ele estava, lógico, com medo. Ele viu aquilo, ele presenciou, ele sabe o que estava acontecendo. Ele via água e depois bebia vinho, e depois era vinho, e ele não sabia o que estava acontecendo e perguntou para ele: se tu estás com Deus, como eu também faço para estar? Ora, agora, um parêntese meu, o mestre da lei jamais seria considerado longe de Deus, ao contrário. A maioria das pessoas, inclusive, elogiavam, dizendo, a maioria das pessoas, dizendo que homem mais próximo a Deus na terra não havia. Olha a pergunta que ele faz a Jesus. Olha como a gente tem consciência da nossa existência, do que a gente pratica. E Jesus respondendo lhe disse: o reino de meu Pai é como essa brisa que sopra no seu rosto. Parêntese meu de novo, naquele tempo o deserto já era quente, mas à noite, além de esfriar bastante, ele venta, mas venta muito, um vento cortante, gelado. Muitas pessoas inclusive já usaram carrinhos de vento no deserto à noite e se arrependeram, porque as velas criam gelo, elas ficam duras, né? E assim não conseguem desenvolver como elas desenvolvem, né? Normalmente com o vento, e o carrinho acaba pendendo até pelo peso, né? Elas congelam no lugar. O carrinho de vento à noite, porque logicamente assim o sol é muito mais frio, mas a vela às vezes não aguenta, o vento é cortante, é gélido. Então Jesus disse: o reino de meu Pai é como essa brisa. Olha, ele chama de brisa, como essa brisa que sopra no seu rosto. Você não a vê, mas você a sente. Então quando ele diz, mais um parênteses meu, quando ele diz que ele a sente, ele prioriza isso. Ele diz sim sentida, porque ela é tão gélida, ela é tão fria, que ela corta qualquer um. Não importa, você chegou lá, botou a cara naquele vento frio, você vai sentir o vento. Então, por que eles estavam lá nesse local sozinhos? Não tinha ninguém por perto. Que é um local ruim do ser humano viver. O ser humano não fica nesses locais, nessas condições. Então, por que eles estavam lá? Eles estavam falando de um assunto que Nicodemos não podia discutir às claras. Ele não podia chegar no meio do casamento e perguntar. Mas ele ficou curioso. Não só curioso, ele tinha certeza que precisava saber como chegar ao reino de Deus. E Jesus disse: o reino de meu Pai é como essa brisa que sopra no seu rosto. Você não a vê, não sabe de onde ela vem, nem para onde ela vai, mas você a sente.
assim é o reino de meu Pai. Aí ele continua explicando que o reino dele é infinito e mesmo assim ninguém pode tomá-lo. E diz assim no finalzinho: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não verás o meu Pai. E Nicodemos respondendo disse: como pode um homem já velho entrar de novo no ventre de sua mãe? E Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabes o que eu falo? O que é que Jesus quis dizer com isso? Vamos entender essa parábola. Jesus disse: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não verás o meu Pai. Quando ele falou isso, Nicodemos entendeu o espiritual muito bem entendido, porque ele estudou muito sobre isso. Significa nascer de novo, como um novo homem, uma nova mulher, ou como você se coloca dentro da sua expressão linguística corporal, sexual, né? Eu não gosto de rotular, por isso não gosto de usar as letrinhas que as pessoas usam. Elas sempre crescem e a única letra realmente importante para cada pessoa é humano. Se letra pode ser encarado como palavra, né? A única palavra que pode ser dada, a única coisa que pode ser dita para cada ser é humano. E se você perdeu essa característica humana, é melhor você procurar ela rapidinho de volta, porque não vai ser bom para você não. Continuando, no capítulo 4, a gente coloca que a vida material não foi dita por Jesus. A gente, que eu digo, eu estou me colocando como exemplo de ser humano cientista. Eu me acredito como cientista, eu creio que eu sou um cientista. Então os cientistas dizem, eles acreditam, pelo menos dentro das ciências jurídicas, eles acreditam que a justiça e o meio jurídico é o que eles chamam de meu Deus, eles têm um termozinho, eu digo eles que eu também sou jurista, mas é uma coisa que eles utilizam para colocar-se que não existe atividade espiritual nenhuma dentro do meio jurídico. É anti-imaterialista. Antimaterialista, não é bem isso não. Bom, depois vocês pesquisam e colocam nos comentários, por favor. Então, o problema é que quando você... Eu fico tentando lembrar da palavra, é terrível, né? Mas para não me prolongar mais, já estamos com quase 50 minutos de vídeo e a gente precisa encerrar a aula, a gente precisa respeitar o tempo. As entidades que vêm acompanhar os nossos trabalhos, hoje nós tivemos uma grande amiga que sempre nos acompanha e a auditoria, vamos chamar assim, de um grande amigo que já fez a passagem, mas que me ajudou a crescer, que é um pai também. Hoje é o segundo domingo de agosto e eu não posso deixar de fazer a homenagem ao meu pai nessa encarnação e a ele, que também foi meu pai. Eu não vou falar o nome porque ele já fez a passagem, não existe a necessidade. Mas muito forte o abraço
que Deus os abençoe. Tem gente que às vezes não tem um pai, eu tive mais de um. Olha que bênção. E feliz Dia dos Pais. Terminando o conteúdo, a água é a vida material para o judeu antigo. Não importa o que você acredite, o que você diga, é escrito e pacificado. Não existe dúvidas dentro dos historiadores, nem dentro da doutrina judaica, nem atual, nem antiga. A água é fonte de vida. E eles não estão errados, porque a água é H2O, e foi provado que a fonte da vida seria o oxigênio. Então, é água, né? Então, mas eles acreditam nisso muito mais antigo, a ideia que vem lá do primeiro livro da Bíblia, que diz que Deus enviou o seu Espírito sobre a água, e da água veio a vida, né? Uma parte diz isso, outra parte diz que da água veio a vida. Então eles acreditam que a vida material, antimaterialista, o direito é antimaterialista, mas eles usam o nome para expulsar, perdão, voltando aqui ao assunto do finalzinho agora, da dissidência jurídica, e eu resolvo essa dissidência como mais eu poderia resolver. Os poderes são, só resolvendo a dissidência, meu Deus, eu faço tanto parênteses, mas para que não fique dúvidas, nós temos no nosso país o papel moeda, nós ainda temos no nosso país o papel moeda, e em toda cédula está escrito Deus seja louvado. Então, se o maior poder representado pelo papel moeda, que é o poder executivo, que é o poder econômico, que é a representação do Estado, é o papel moeda, a nota, né, de dinheiro, se ela pode ter uma exaltação ao meio metafísico, perdão, olha, é antimetafísica, a justiça é antimetafísica, lembrei. Então, lembrei porque eu falei, meu Deus, a metafísica, que é fora da física, né, é originária material, física material, não é originária não, é metafísica. Então, quando você coloca a vida material vindo da água, Nicodemos vira para Jesus e diz: como é que pode um homem já velho, que é ele, idoso, voltar para o ventre de sua mãe? Talvez nem a mãe dele estivesse viva. Faz pergunta. Você está dizendo, mas como é que eu vou nascer de novo nessa terra? Espiritualmente eu até entendo, mas como é que eu vou nascer de novo nessa terra? Entenderam? Pergunta. Quer ver? Leiam de novo, leiam mais uma vez e digam que eu estou errado ou não. Mas digam alguma coisa, coloquem nos comentários. Eu vou, na medida do possível, respondê-los aos pouquinhos, mas eu vou, com fé em Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Nicodemos pergunta a ele como ele já velho pode voltar ao ventre de mamãe, mas como é que pode um homem já velho? Eu pergunto a vocês, como pode um homem já velho nascer de novo se a mãe dele nem viva não é mais? Para nascer de novo, você primeiro tem que morrer. E como é que nasce de novo depois que morre? De acordo com todas as outras igrejas, você não nasce de novo. Você não vem de novo para essa terra, né? E aí vem Jesus e disse: João Batista é Elias, né? Como pode? De acordo com as igrejas, como pode João Batista ser Elias? Se para as igrejas você só nasce uma vez e nunca mais volta, nem em espírito, nem em matéria. Como pode? Como pode haver condenação a quem acredita na reencarnação? Como pode? Então, nós vamos estudar dentro da página inicial do Evangelho que existia um grupo de pessoas muito reduzido que já na época de Jesus acreditava em reencarnação. Então, quando Jesus pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes do que eu falo, é porque com certeza ele já julgou. Ele não só estudou, mas ele já tinha julgado pessoas. E julgado, que eu digo, é condenado à morte. Pessoas por acreditarem em reencarnação.
que Deus os tenha recebido e que eles tenham podido evoluir. Tenham podido. Depois do verbo ter e haver, pode-se usar o gerúndio ainda. Eu não sei se eu fiquei analfabeto de novo depois da nova reformulação do português, mas por enquanto eu estou falando o português que eu conhecia. Então, continuando. E para finalizar, Nicodemos disse: como pode um homem voltar para o ventre de sua mãe, já velho? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes do que eu falo? Agora vocês entenderam a pergunta? Jesus era o perseguido e ele era um dos julgadores. Jesus jamais ia responder naquele momento reencarnação. Ou talvez tenha dito e tenha mudado com o passar dos anos, mas mesmo que tenha mudado, o sentido é o mesmo. Renascer da água é renascer material. Não há o que discutir. E se para você conhecer a Deus você precisa renascer da água, então todo mundo reencarnou para conhecer a Deus. Meus irmãos, um forte abraço. E vamos encerrar hoje os nossos trabalhos dessa palestra com um Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Tenha um excelente dia, ou noite, ou manhã, do ponto que vocês estejam assistindo. E tudo de bom. Força e luz.